Olá pessoal, vamos aí para mais um encontro e nesta aula nós vamos aprender sobre o segundo passo a ser feito na elaboração do projeto de energia solar fotovoltaica, certo? Esse segundo passo é o levantamento da quantidade de placas necessárias, tá? Então aqui a nossa planilha vai calcular para nós automaticamente a quantidade, tá, de placas recomendadas para cada sistema e também nós vamos ter uma perspectiva, né, uma referência do quanto de energia que essas placas irão gerar. Tá? Antes de já entrar nesse passo 2, eu vou recapitular aqui bem rápido o que nós vimos no último encontro. Tá? Esse primeiro passo aqui, olha, que nós vimos no primeiro encontro, foi o diagnóstico do perfil. Tá? Nós tabulamos os 12 últimos meses aqui do cliente, tá? E só recapitulando, essas células coloridas na cor cinza claro são as células que vocês vão digitar, que vocês vão preencher. Todas as células que estão em branco, como essas aqui, ó, vocês não vão mexer, correto, pessoal? Vou até marcar aqui para vocês para facilitar. Ó. Células em branco, como essas, vocês não vão mexer. Ó. Tudo isso aqui a planilha já vai calcular para vocês automaticamente. Vocês só vão mexer nessas células aqui, ó, cinza, correto? Bom, então na última aula nós tabulamos esse cliente, tá? Nós vamos fazer o projeto, pessoal, passo a passo desse cliente. Então vocês vão ter essa referência desse projeto, tá? Tudo através de dados reais, tá? Vamos adotar esses dados aqui como referência e vamos até o final fazendo o projeto desse cliente. Dimensionar tudo, comprar todos os kits, ver como que faz o projeto, homologação, enfim, tá? Então aqui nós colocamos os dados do cliente dos últimos 12 meses e nós tivemos um consumo médio de energia mensal de 240 kW. Isso dá em média, né, no mês de 30 dias aí, em média de 8 kWh dia, correto? Para fazer o levantamento da quantidade de placas, nós vamos pegar esses valores aqui como referência, tá ok? Bom, pessoal, o primeiro passo é definir a potência da placa solar, né, do módulo fotovoltaico. Hoje, no mercado, nós temos placas de 335 watts, 375 watts, 400, 450, 460 e 535 watts. Tá? Qual que é a dica que eu dou para vocês? Quanto maior a potência da placa, melhor. Por que isso? Você vai economizar área no telhado do cliente, porque você vai conseguir gerar mais energia numa menor área, correto? Se nós utilizarmos, por exemplo, uma placa de 335 watts, como é uma potência menor, nós vamos precisar de uma maior quantidade de placas, correto? Atualmente eu estou utilizando nos meus projetos, né, a placa que tem para mim o melhor custo-benefício. Lógico, para mim, né, que é a minha margem de lucro, tá? E, consequentemente, também para o cliente, correto? Que sai um projeto mais em conta para o cliente. Placa de 460 watts. É a que está saindo no melhor custo-benefício, tá? A top mesmo, por relação à redução na área, né, de utilização do telhado, seria de 535. Mas ela está um pouquinho mais cara ainda, correto? Então, eu vou selecionar aqui, ó, de 460. Então, o primeiro passo é você definir qual que é a potência da placa solar que você vai utilizar. Na planilha, pessoal, já tem um campo aqui, ó, já tem essa setinha. Você não vai digitar aqui, você vai clicar na setinha e vai selecionar aqui, ó, 450. Nesse caso, eu quero uma de 460, correto? Bom, pessoal, o próximo tópico aqui é ver qual que é o índice de irradiação solar na residência do cliente. O que é irradiação solar, pessoal? É a energia do sol. Quanto maior esse índice, maior é a capacidade de energia que o Sol vai conseguir te fornecer naquela região. O nosso país é muito grande, então no sul nós temos um índice, no norte nós temos outro índice. Tá? Esse índice também costuma variar um pouquinho de cidade para cidade. Por exemplo, São Paulo nós vamos ter um índice, Rio de Janeiro nós vamos ter outro índice, correto? Esse índice de radiação solar, tá? Ele é dado por quilowatt-hora. Lembra lá na aula lá do nivelamento, do módulo do nivelamento que eu explico? O que é essa unidade de medida? Então, nesse exemplo aqui, eu tenho 5 kWh por metro quadrado no dia. O que isso me diz? Que em um dia, por metro quadrado, nesta determinada região, eu terei
uma energia solar respectiva a 5 kWh, correto? Bom, então como que nós vamos fazer aqui? O ideal é clicar neste link, correto? Neste link aqui que está aqui na planilha. Ele vai abrir o site que eu vou mostrar com vocês e vou fazer passo a passo e identificar a residência. Agora, se você falar, poxa, eu quero um dado mais aproximado, algo mais rápido, você pode usar essa informação que eu coloquei aqui para você do lado. Olha. Nordeste, utilizar 5,9, Centro-Oeste, 5,7, Sudeste, 5,6, Norte, 5,5 e Sul, 5, tá? Por exemplo, se fosse um projeto no Sudeste, colocaria aqui, ó, 5,6. Pronto. Terminou, tá? Esse é o jeito mais simples. Eu não gosto, tá? Eu gosto de fazer do jeito mais certo possível, que é clicando no link, indo lá no mapa, localizando a residência do cliente para utilizar o dado exato, tá? Conforme está no Atlas Solar do Brasil, correto? Então vamos fazer aí também do jeito mais completo. Clico no link, olha. Vai abrir o site. O site está aqui, pessoal. É o site da Cresesp, tá? Aqui vocês vão descer a página, tá? Aqui vocês vão colocar a coordenada geográfica da residência, tá? Essa coordenada vocês vão levantar pelo Google Maps. Por exemplo, olha, aqui eu tenho a cidade de Belo Horizonte, tá? Vou pegar uma residência qualquer. Vocês vão dar o zoom, então no Maps aí, no Google Maps, vocês vão dar o zoom e identificar o telhado da residência do cliente. Por exemplo, vamos imaginar aqui que é essa residência aqui, ó. Essa residência. Vocês vão dar um clique aqui, ó. Aqui eu tenho a coordenada, tá? Então, dê um clique, localizou o telhado do cliente, dá um clique aqui na coordenada, olha. Ele vai abrir aqui do lado para vocês, ó. Então, aqui eu tenho essa coordenada. Vocês vão copiar, ó. Ctrl C. Vem na página que abriu o link da Cresesp, tá? Coloca aqui a latitude, olha. Menos 19,85. Tá aqui, tá? Esse dado aqui, pessoal, é latitude, correto? E esse dado maior aqui, ó, é a longitude. Copia, cola. Nós estamos no hemisfério sul, deixa no hemisfério sul, clique em buscar, tá? Olha que legal, o site vai mostrar para nós o índice de radiação solar mês a mês. Ele já identificou aqui, ó, local, Belo Horizonte, pelas coordenadas, tá? Em janeiro, 5,86, fevereiro, 6,08. Então, ele te mostra o maior, né, que foi fevereiro, com índice de 6,08, e o menor, que foi junho, com 4,05. Para nós, pessoal, não importa valores máximos e mínimos. O que importa é isso aqui, ó, média, tá? Então, para esse projeto aqui, qual que é o valor que nós vamos utilizar? O valor mais aproximado sempre vai ser esse primeiro aqui, ó, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, que deu as coordenadas aí que nós digitamos, correto? Então, a média é 5,17. Então, eu volto no meu projeto e coloco aqui, olha, 5,17. Aí você deve estar pensando, poxa, mas se eu utilizar um dado aproximado aqui de 5,6, que está na região sudeste, vai mudar muita coisa? Não vai mudar muita coisa, pessoal. Mas é um ajuste necessário. Eu gosto de fazer o mais calibrado possível. Por isso que eu gosto de vir aqui no site, ó, e ver o valor certinho, o valor médio. Correto? Bom, aí vamos lá alguns detalhes. A própria planilha já vai calcular para nós a quantidade de placas. Tá ok? Aqui tem 4 opções, pessoal. Bastante atenção neste momento. Tem a opção básica. O que é a opção básica? É aquele cliente que quer economizar ao máximo. Ele quer gerar energia apenas para suprir o seu consumo mensal e ele não quer acumular energia, ele não tem pretensão de expandir a sua instalação futura, de colocar mais ar-condicionado, mais chuveiro em sua residência e ele quer um projeto barato. Então esse aqui, ó, é a menor quantidade de placas recomendável, que é 4 placas de quanto? 460 watts. Então, recapitulando, primeiro nós escolhemos a potência da placa, depois nós descobrimos qual que é o índice de irradiação solar no telhado do cliente. A planilha já nos deu aqui, ó, o básico, né? O mínimo necessário para geração, nesse caso, é de 4 placas, tá? De 460 watts. Qual que vai ser a geração média estimada
dessas 4 placas, pessoal? 257 kWh. Ou seja, vai gerar 7% a mais, em média, do que o consumo médio do cliente, que é de 240 kWh. Ou seja, a expectativa para esse caso, né, se for adotar essa primeira opção aqui, é de sobrar em média 17 kWh mês, correto? O que eu sempre recomendo, pessoal? Se o cliente tiver um pouquinho a mais de capital, eu sempre recomendo colocar mais placas. Por que isso? A vida útil dessas placas, a longo prazo, elas têm uma queda, correto? E a tendência é do cliente sempre melhorar de vida, colocar mais aparelhos em sua residência, enfim, tá? Então eu sempre recomendo isso, ok? A opção 2 é colocar uma placa a mais, olha. Nesse caso, colocando 5 unidades, ele vai gerar 321 kWh, ou seja, 34% a mais do que a sua média de consumo, tá? Então aqui já vai gerar praticamente aí mais de 80 kWh, correto? A próxima opção seria adicionar 2 placas a mais, totalizando 6 placas, tá? Nesse caso, o cliente vai gerar em média 385 kWh, gerando 60% a mais de energia. O que você tem que deixar claro para o cliente, pessoal? Essa energia excedente, ele pode abater futuramente, tá? Ele tem um prazo de até 60 meses para utilizar esses créditos. Só que se esse cliente estiver dentro do estado, né, onde tem a mesma concessionária, outro imóvel no nome do cliente, ele pode abater esses créditos. Por exemplo, imagina que o João tem sua casa e ele tem uma chácara que está no mesmo estado, na mesma concessionária, tá, de energia elétrica. E ele colocou o projeto de energia solar em sua casa. A energia que sobra da sua casa, ele pode abater no consumo de energia elétrica de sua chácara, tá? Desde que a conta de energia elétrica esteja no mesmo CPF, tá? Então a conta do João, da casa do João lá, tem que estar no mesmo nome lá, no mesmo CPF da chácara, correto? Aí ele consegue abater esses créditos. Como consegue abater no comércio? Enfim, basta estar no mesmo CPF, tá? Pessoal, por que eu sempre gosto de gerar mais? Como eu sempre explico para o cliente, para aumentar de 5 placas para 6, o custo financeiro é pequeno, tá? Então, sempre que você adiciona uma placa a mais, é um custo pequeno, se comparado ao projeto base. Deu para entender? Para colocar, por exemplo, 4 placas, ele precisa investir um valor considerável. Para colocar uma placa a mais, é só um pequeno custo a mais, tá? Por volta de 850 a 900 reais, ele consegue adicionar mais uma placa, certo? E melhora muito mais a geração. Por exemplo, de 5 para 6 placas, nós saímos de um excedente mensal de 34% para um excedente mensal de 60%, ok? Então gera muito mais, correto? Bom, pessoal, e a última opção que tem aqui dessa planilha é manual. Que é isso? Você vai chegar aqui e vai colocar a quantidade de placas, tá? Ou seja, a planilha ela já te deu o básico, o mínimo que você tem que colocar lá é 4. Se você colocar 4 placas, já vai suprir todo o consumo de energia elétrica da residência, tá? Agora, você pode colocar manual também para fazer uma expectativa de uma geração muito maior, tá? Por isso que esse campo aqui está cinza, ó. Esse é um campo que você pode modificar. Por exemplo, imagina que esse cliente fala que quer gerar muito mais energia porque ele quer abater no seu comércio. Você pode vir aqui e colocar 10 placas. Aqui ele já vai te dar a expectativa, ó. Gerar 642 kWh com um excedente de 167%. É muita coisa. É mais do que o dobro do que esse cliente precisa para bater o consumo de sua residência. Tá joia, pessoal? Então, nesse caso aí, ficar atento nessas 4 opções. Isso tudo vai ser a cargo do cliente. Se você vê que o cliente chegou, está com orçamento apertado, que é o projeto mais barato possível para estar fechando o negócio, tá? É esse aqui, ó, 4 unidades. Agora, se já é um cliente que tem uma mentalidade de expandir o seu consumo, de abater em outro comércio, tá?
ciente de que com pouco capital a mais ele vai conseguir gerar muito mais energia, aí eu já recomendo isso aqui, ó, adicionar mais uma placa, mais 2 placas, ou até mesmo até 7, 8, 9, 10 placas, vai depender da área do telhado, tá? O telhado do cliente tem que comportar essa quantidade de placas. Nós vamos aprender também a calcular isso aí, correto? Com relação a esta aula, pessoal, é isso, tá? Aprender a dimensionar essas placas. Só uma observação que eu acho importante, olha o detalhe, olha. Aqui nós tivemos 4, 5 e 6 placas. Se nós reduzíssemos aqui a potência dessa placa para 335 watts, olha o que aconteceria. 4 placas não seria mais suficiente, seria necessário no mínimo 6 placas de 335. Por que isso aconteceu? Nós diminuímos a potência da placa, tá? Essa placa de 335 watts ela é mais barata, ok, ótimo. Só que ela vai gastar uma área maior no telhado do cliente, porque nesse caso aqui nós precisamos de 6 unidades. Então eu não recomendo, tá? Recomendo sempre utilizar potências maiores, correto? Bom, pessoal, para fechar essa aula então, só vou explicar alguns cálculos, tá? Porque tem aluno que gosta de saber de onde que saiu esses dados, como que essa planilha ela está calculando esses dados, tá? E eu acho muito interessante isso, tá? O aluno questionar. Para aquele aluno que não tem essa curiosidade de onde que saiu esses valores, de onde que a planilha está calculando isso, talvez possa até pular esse vídeo, correto? Mas eu vou falar aqui rapidamente como que essa planilha está calculando para o aluno saber de onde que saiu esses dados, correto? Nesse caso aqui, olha, a quantidade, né, o dimensionamento de placas é feito pelo seguinte cálculo, olha. A planilha pega aqui, olha, o consumo médio do dia do cliente, tá? Divide pela irradiação solar diária, correto? Multiplica por 1000 para transformar para watts e divide pela potência do módulo, tá? Então, recapitulando, pega o consumo médio do dia, divide pela irradiação solar do dia, correto? Multiplica esse resultado por 1000 e divide pela potência do módulo, tá? E na planilha aqui, ela está com uma função, tá? Para arredondar esse valor para mais. Então, nesse caso aqui, deu 3,7 placas, por exemplo. Só que não tem como comprar no mercado 3,7 placas. A planilha já está com opção, né, com uma função de arredondar para cima. Então, 3,7, 4 placas. Se calculasse 3,2 placas, temos que colocar 4 placas, correto? E para fechar aí, o consumo, né, mensal do cliente é a irradiação solar, né, que nós pegamos lá na planilha, no site da Cresesp, correto? Fomos lá no telhado do cliente, clicou, pegou as coordenadas, jogou no site, viu o índice certinho. Multiplica a potência aqui que nós utilizamos da placa, que nós escolhemos uma potência de 460 watts. Multiplica por 30, que são 30 dias no mês, correto? Multiplica pela quantidade de placas, olha que está aqui, que são 4. Tudo isso dividido por 1000 para jogar na unidade de kWh, vezes 0,9. Você deve estar se perguntando de onde saiu esse 0,9 ao rendimento, pessoal. Esse sistema aqui já está considerando uma perda de 10%. 10% de perda em quê? Calor, porque as placas esquentam, perdas nos condutores, tá? Perdas nas conexões, perdas por poeira na placa, porque dependendo da quantidade de dias que as placas estiverem sem limpar, cria uma película de poeira que influencia um pouquinho na geração. Então aqui eu já estou considerando 10% de perdas. Alguns projetistas, eles não preveem essas perdas. Eu gosto de ter essa previsão justamente para chegar para o cliente com o dado mais real possível, né? Lembra que eu mostrei para vocês no vídeo lá no início, em que eu acompanho a geração diária, mensal do cliente? Então eu prefiro trazer esse dado real para o cliente e no final do mês lá o que o sistema dele vai gerar vai bater praticamente cravado com o que eu calculei, tá? Por isso que eu gosto de calcular essas perdas para não ter a surpresa para o cliente. Então é isso que nossa planilha está calculando. Agora, para quem não gosta de cálculo, é só jogar os dados na planilha aí, que a planilha vai entregar tudo prontinho. Correto, pessoal? Então, com relação a esse segundo encontro, é isso. Nós já sabemos, então, fazer o primeiro passo,
que é ver o diagnóstico do perfil do cliente, tá? Do consumo. E o segundo passo aqui, nós já batemos o martelo e já sabemos a calcular a quantidade de placas necessárias para o nosso projeto, tá? Próxima aula nós vamos dimensionar aqui o inversor, tá? Fazer o dimensionamento do inversor. Tudo usando esses dados aqui que nós já utilizamos, tá? Essa planilha, eu já falei para vocês, será disponibilizada para vocês para download aí, tá? Para auxiliar no projeto de vocês. E uma única planilha, pessoal. Aqui, ó, tá tudo numa única planilha. Nós temos o item 1, a seta aqui já manda você para vir para o passo 2, tá? E essa seta aqui já vai mandar a gente para o passo 3, que é para dimensionar o inversor, ok? Fico por aqui, até a próxima aula, que é o terceiro passo aí, dimensionamento do inversor, beleza?